o Brasileirão ele tem que ser do Palmeiras, né? A sacanagem tá sendo feita aí. Nitidamente, os caras estão roubando muito. Muito, muito, muito. Mas em 2019 também foi assim. Os caras roubavam muito ali pro o Palmeiras ganhar, o Flamengo acabou levando. E todo ano, na verdade. Fala comigo, nação. Nação, a mídia aí já tá ficando preocupada com o nível de jogador que o Flamengo trouxe e já tá batendo aquele medinho, né? E tem botafoguense também aí torcendo aí pra arbitragem continuar ajudando o Palmeiras aí pra tirar o título do Flamengo. No vídeo também, galera, tem aí mais um que o Textor fez aí, né? O presidente do Botafogo, que vendeu o Cuiabano pro time lá inglês lá e o Cuiabano nem estreou lá pelo time inglês e já tá de volta. Então já fica comigo no vídeo, já deixa aquela sua inscrição que é muito importante, já deixa seu like, galera, já deixa sua opinião também. E só lembrando, galera, eu vou deixar na descrição o link dos canais aí. Vai lá e dá aquela fortalecida. E eu vou dar o meu. No decorrer do vídeo, eu vou deixar minhas opiniões aí também. Bora pro vídeo. Cara, Flamengo é o seguinte, tem que falar um papo aqui realista, até um pouquinho na sacanagem. Tá nítido que o Brasileirão ele tem que ser do Palmeiras, né? A sacanagem tá sendo feita aí. Nitidamente, os caras estão roubando muito. Muito, muito, muito. Mas em 2019 também foi assim, os caras roubavam muito ali pro o Palmeiras ganhar, o Flamengo acabou levando. E na verdade, todo ano os caras roubam pro Palmeiras. E esse ano, como o Botafogo tá mais difícil de ganhar, o Rei de Copas tá um pouquinho longe do título, então pra mim, na minha opinião, que se foda. Cara, tem que roubar mesmo. Já que é pro Palmeiras ganhar e o Flamengo faz pano dedo, então que o Palmeiras ganhe. Continue dando pênalti pros caras, pô. Favorecendo eles. Sabe por quê? Quando é com o Botafogo, igual fizeram sacanagem lá em 2023, tinha um monte de flamenguista zoando. Então, meu irmão, recadinho vai pra vocês. Vocês vão perder o Brasileirão, pô. Flamengo, vocês vão perder o Brasileirão, vocês não vão ganhar o Brasileirão. Escuta só o que eu tô falando pra vocês aqui. O Brasileirão tá comprado. O Brasileirão está comprado. O Brasileirão do Palmeiras. Aí A Leila já conversou com o Samir e já fez o que tinha que ser feito. Não tem como esse time ganhar tanto pênalti assim, pô. Não existe os pênaltis que estão dando pra eles. Outra coisa também, o roubo velado. Se tu for ver ontem o final do jogo contra o Corinthians, o último lance, os caras do Corinthians rodando a bola pra poder cruzar, o juiz acabou o jogo. Ele faz de sacanagem. O juiz já entra com medo do Palmeiras, porque sabe que se tiver qualquer coisa ali que coloca ele em destaque, ele vai ficar sem apitar e vai ficar sem o ganho dele. Eu vou dar até um papo aqui. Aí, né? Mano, o juiz de futebol tinha que ser concursado, pô. Pra enfrentar o Palmeiras tinha que ser concursado. É sério, pô. Pô, mano, por que tem concurso de estabilidade? E tem que fazer curso de direito ainda, hein? Mano, por que tem estabilidade no concurso público? Pra você não sofrer retaliação, pô. Do teu chefe. Teu chefe vai te dar uma ordem absurda, você não vai fazer. Qualquer jogo do Palmeiras tem que ter juiz concursado, tá? E tem que ser concurso bom, muito bem feito, nível alto. Se possível, com a Fundação Seis Gran Rio, que é a melhor banca que tem no mercado. Tem que ter juiz concursado pra apitar contra o Palmeiras. Por quê? Os caras têm medo. Os caras é igual um CLT. Nem CLT, né? Uns PJ, né? PJ que o contrato é rescindido ali na hora. Que o Palmeiras vai na mão grande e leva mesmo. Quer saber de uma verdade? Eu tô cagando pra isso daí. Meu time não tá ali nas primeiras colocações. Se o Botafogo continuar ganhando, que é o que vai acontecer. O Botafoguense aí, ele tá dando aquela zoada, né? Mas assim, o que ele tá falando aí tem um pouco de sentido, porque, vamos ser sinceros, o Palmeiras ultimamente, os árbitros têm dado uns pênaltis aí pro Palmeiras que não tem base não. Mas a arbitragem brasileira, se for ver por esse lado aí, é foda, né, galera? Mas assim, mas o que a CBF quer é isso aí mesmo. Porque ele sabe, se não fizer isso aí, o time que tá na ponta lá vai desgarrar e vai ser campeão com muitas rodadas de antecedência, né? Que é o Flamengo. Por isso que eles fazem isso aí. Mas
Vamos continuar no vídeo aí, galera. Deixa só sua opinião também. Mesmo, vocês têm mais que se ferrar, perder a primeira colocação. Esse empate pra mim já deixou bem nítido isso. A distância caiu. Se tu for olhar a tabela, o Palmeiras tem jogos a menos também. Não quero aqui entrar em fake news, mas vou falar papo de realidade. Ó, Flamengo 47, Palmeiras 43, Flamengo 21 jogos, o Palmeiras 20. O Flamengo tem um jogo a menos, bem provável que vai perder, porque o futebol do time já tá caindo. O Palmeiras com 2 jogos a menos, 46-49, já toma a liderança do Flamengo. Depois que tomar já era, não sai mais. Então, flamenguista, se prepara, porque é mais um ano sem um título. Já caiu na Copa do Brasil, esse Brasileirão não tem jeito, você não consegue lutar contra o sistema, apesar de vocês fazerem parte do sistema. Tem um time ali que, por incrível que pareça, é mais beneficiado que vocês. Libertadores tem um São Paulo para poder impedir essa maldição de chegar ao teto. Então, na minha opinião, Flamengo passa mais um ano em branco. Não leva nem Copa do Brasil que a gente estava acostumado a levar. O papo é esse. Vai não. O que mais me chama atenção, Ilan, é essa ligação do técnico. Dando a análise aí do Botafoguense aí. E assim, galera, a mídia e muitos torcedores, né, fala que o Flamengo é o time que é mais beneficiado e tudo, mas se você for buscar aí um retrospecto aí nos últimos anos aí, o Palmeiras é o time que tá mais tá nas primeiras colocações ali que recebe mais, que foi mais beneficiado ali, que teve mais pênalti a seu favor. Esses dias para trás aí eu tava até olhando uma tabela lá e assim, se eu não tô enganado, o Palmeiras tava em primeiro ou era em segundo, o time que teve mais pênalti a seu favor. Então assim, esse trem aí que o Flamengo é o time que é mais beneficiado, isso aí é só balela da mídia, de torcedor mesmo, não caia nessa aí não. De negociações envolvendo os dois. E claramente não é só uma negociação em relação a efeito esportivo. Não é só alguém comprando um jogador para reforçar o seu clube. E quando faz essa compra do Cuiabano, o Nottingham Forest, que pertence ao Marinacci, faz essa compra do Cuiabano e reempresta ele ao Botafogo, para mim fica muito claro que não é uma questão só esportiva. Eles estão ali, de uma certa maneira, envolvendo o valor. A gente precisa lembrar que esses jogadores têm um preço. São ativos do Textor, por exemplo, são ativos do Botafogo, que pertence ao Textor, e que está indo para um outro, está indo para o Marinacci, que é com quem o Textor tem uma relação financeira, inclusive, né? Os dois ali tem essa troca ali entre os dois, e ele pega um ativo de um clube e leva para o ativo que não é, como ele não tem mais os outros clubes da Eagle, ele passa a fazer essa ponte direto com os clubes do Marinacci. É ilegal? Não posso dizer que é ilegal, até onde a gente sabe é tudo legal, tá tudo dentro da norma, mas como você falou, Ilan, para mim é no mínimo inusitado. Agora, até que ponto isso é bom pro Botafogo, que eu acho que é o grande ponto, né? Não pode se tornar algo onde o Textor vai começar a tirar muitos ativos ali do Botafogo até que tudo seja resolvido, por exemplo, em relação à situação dele dentro do próprio clube, né? Então a grande preocupação talvez seja essa, né? Quantos jogadores do Botafogo vão sair? Agora a janela fechou, mas tem outras janelas, algumas abertas, né, sem ser da Inglaterra, mas as principais já fecharam. Mas quanto desses ativos que o Textor vai tirar do clube e como isso está sendo feito? Porque já tem denúncias, inclusive, na França, em relação a negociações, que o valor não entrou, não era bem aquele. Então acho que essa é a grande preocupação. O Cuiabano ir para um clube e voltar por empréstimo é inusitado, né? Normalmente o jogador, quando ele é negociado em definitivo e permanece no clube, ele nem vai. Pode até bater umas fotos, às vezes até a equipe de comunicação vem aqui no Brasil, bate foto do cara, faz o anúncio, tudo bonitinho, o cara continua jogando, no mesmo dia ele está treinando no clube dele. Do Cuiabano foi realmente diferente da maioria dessas situações e foi muito rápido, né? Não é que o jogador foi, aí ficou lá 1 mês, 2 meses... Não se adaptou. Não se adaptou e voltou. Não, ele foi negociado e já voltou. Eu acho que a grande questão não é entre Cuiabano, Botafogo e Nottingham Forest. Para mim, a grande questão é o que está acontecendo mais precisamente nessa relação Textor-Marinacci e o quanto que isso pode beneficiar ou prejudicar o Botafogo. Eu acho que essa é a grande preocupação em relação a tudo isso. E aí, Bruna? Acho que vocês dois resumiram bem. Eu vejo muita gente falando, cobrando a respeito do fair play financeiro e tal, mas eu vejo assim que a CBF ela deveria agir
e implementar uma norma, uma lei no Brasil para coibir isso aí. Igual esse presidente do Botafogo chegou aqui e depois que ele chegou, o cara tá fazendo tanta coisa aí. E assim, o cara ele não tá pensando no Botafogo, é a minha opinião, né? Ele não tá pensando no Botafogo. O cara tá visando dinheiro, né? Igual esse caso do Cuiabano aí, não é o primeiro. Igual teve o caso do Almada, do Luiz Henrique, que jogou só uma temporada só. E assim, vamos recordar que eles só jogaram uma temporada porque eles não puderam ir pro time da França lá do Testou também, porque se eles ficassem lá, ele ia levar transfer ban, né? Aí teve que vir jogar uma temporada. O John Testou prometeu trazer para cá, jogar uma temporada, e na temporada seguinte eles ir para a Europa, né? Então assim, a CBF deveria pensar isso aí para coibir, né? Porque o cara tá fazendo uma bagunça total. Então assim, galera, deixa sua opinião aí, o que é que você pensa também a respeito disso. Vamos seguindo. Curioso, né? No mínimo curioso o que acontece em relação a essa negociação, porque já tem 4 jogadores negociados com o Nottingham Forest nessa janela do Botafogo, né? Muito dinheiro envolvido, como o Garoni citou. Parece que o Nottingham Forest tá virando uma espécie de Lyon, né? Pro Textor, o que o Textor estava fazendo antes em relação ao Lyon, ali até na história do Jefinho, alguns outros jogadores. E geralmente que a gente vê, até o exemplo do Andrei Santos, o exemplo também do Estevão, que permaneceu no Brasil também no Palmeiras, o próprio Vinícius Júnior, quando foi vendido também para o Real Madrid, são jogadores que têm menos de 18 anos, né? Jogadores que são menores de idade, ou então, num caso ali, extremo de alguém que não tem muita experiência. O Cuiabano, obviamente, é um jogador novo, tem 22 anos, mas já é mais experimentado, né? E ele realmente se despediu do clube. Ele falou um até logo que não era um até logo de daqui a 4 dias, né? 2 dias, 4 dias. Era um até logo realmente quando você fala que quer voltar pro clube. Então tudo é muito estranho. Levanta-se essas suspeitas mesmo em relação ao o que está acontecendo, o que o Textor está fazendo realmente. Isso vai ser bom para o Botafogo, vai gerar algum problema no futuro, até porque já teve também todas aquelas polêmicas recentes, né, que saiu do Textor e tudo mais. Então acho que a questão maior é tudo que envolve essa negociação do Cuiabano e essa volta, porque para o Botafogo é bom, né, o jogador foi vendido, volta pro campo tá ótimo, exatamente, né? Pro campo do Botafogo acho que não tem o que discutir, que é algo positivo. Você negocia, bota dinheiro no bolso e ainda continua com o jogador. Exatamente. Pro campo, mas tem que ver a médio e longo prazo, né? Acho que a grande questão é quando a gente for entrar, quanto que foi realmente negociado, quanto que entrou, como é que vai ser essas negociações. Não só a do Cuiabano, mas essas 4 negociações, o que está realmente envolvendo essa ligação do Textor com o Marinacci. Porque tudo no futebol, né, às vezes no presente está ótimo, mas aí se você não pensa muito no futuro, a gente já viu vários clubes brasileiros se enrolarem muito por causa disso. E tudo bem que o Textor salvou o Botafogo em determinado momento, teve o título de Libertadores, o título de Brasileiro, mudou o clube de patamar em relação ao Brasil, mas também não dá para sempre viver de passado falando, obrigada Textor, ajudou o time e tal, e agora tudo que faz tá certo, né? Tem que ver tudo aí, o que tá acontecendo nesses bastidores, e também algumas outras decisões do Textor que eu, pelo menos, acho que ele tá errando em relação a técnico e tudo mais, em questão de decisão de futebol mesmo. Então acho que tudo meio nas entrelinhas ali, né? Não podemos acusar nada, como o Elan falou, não temos prova de nada, mas no mínimo é inusitado.